Silvana Rocha, hoje t-shirt. Exatamente. A t-shirt e não os cartoons. O que se passa é que eu não gosto daqueles cartoons. Em geral, não gosto especialmente daqueles cartoons. Mas a questão não é essa. Eu hoje sou Charlie por uma razão muito simples. Eu gosto de viver num continente que permite aquele tipo de expressão, embora eu não comprasse nunca aquele jornal, quer dizer, não me interessaria, ou aquela revista, o tipo de sistemático ataque a determinados grupos, etc., e da forma como às vezes o faz, quer dizer, eu não compraria aquela publicação, mas a questão não é essa. Ao contrário da Manuela, eu acredito firmemente na questão da tolerância enquanto valor. E gosto desta ideia. Eu vivo num continente que permite aquele tipo de expressões. Aliás, a Europa dá cartas... Eu fui percebida. A carta... Sim, Manuel. Eu não interrompi ninguém, agora vais-me deixar posse. Mas é que é sobre a tolerância. Muito bem. Mas a tolerância está aqui. Eu não tenho de gostar para achar que hoje e a partir daquele dia sou Charlie. A Europa muitas vezes é acusada de tudo e mais alguma coisa. Face aos outros continentes é um exemplo e talvez por isso tenha sido o único continente a ganhar um Nobel da Paz. Se não estou equivocada, terá sido mesmo o único. O que se passa é que nós estamos perante atos, já tínhamos visto isso no 11 de setembro, com a Al-Qaeda, agora com o Estado Islâmico, de guerra não convencional. Portanto, nós, quando estamos a falar aqui da liberdade de expressão, esse não é o foco. O foco é que nós estamos numa guerra não convencional. E, portanto, numa guerra que é radical e que se expressa através de atos de barbárie e, como é óbvio, não está prevista em nenhum tratado, não há tratados para lidar com isto. O que aconteceu é que os alvos foram aquilo que são valores caros aos europeus. Foram a democracia, a liberdade de expressão, a tolerância, o riso, em última instância. São coisas que dizem muito aos europeus, salvaguardando a escala. Embora tivesse havido já outros ataques, este foi o nosso 11 de setembro, porque foi dirigido, foi um tiro no porta-aviões, foi dirigido àquilo que é o coração dos valores europeus e por causa disso teve a expressão que teve e agora esta manifestação que a Raquel dizia que era hipócrita. Eu não disse a manifestação, eu disse quem encabeçou a manifestação. Enfim, talvez, mas eu creio que foi bonito de se ver a forma como houve uma reação, de alguma forma espontânea. As pessoas, umas por uns motivos, outros por outros. A maioria das pessoas que estavam naquela manifestação se calhar nunca viu a revista, nunca a teria comprado, não gostava especialmente. Essa não foi a questão. Eu gostava de ver uma coisa que é, estatisticamente, quantos cartoons saíram sobre Maomé? Se calhar, como a Manuela dizia, se calhar eles fizeram 3.000 sobre política e 3 sobre Maomé. E fizeram poucos sobre... Mas eu ainda queria... A questão é... Quanto àquilo que eu ouvi e comentários, etc., parece-me que há aqui uma diferença muito grande. É que em Portugal fazem-se comentários de pessoas que ou não viajam, ou não conhecem, ou não estiveram tempo suficiente ultimamente em Inglaterra, em França ou na Alemanha para perceber a dimensão do que se lá passa. E muitos de nós têm umas ideias um bocadinho fantasistas sobre o que é a recepção dos imigrantes, ou se estamos a tratá-los bem demais, ou mal demais, ou se os estamos a segregar. Vamos lá ver uma coisa. Existem milhões de muçulmanos, a maior parte, como é óbvio, não é radical, que vive na periferia das grandes urbes. Vê-se isso em Paris, vê-se isso em Londres, vê-se isso na Alemanha. E coloca questões muito complicadas. A Isabel começou aqui a enunciá-las, porque eu no verão passei uma semana em Londres e fiz este exercício, comprava 5 diários por dia, uns mais tabloides, outros mais sérios, e via os noticiários. Os noticiários, para o meu espanto, não eram aquela notícia do gato que ficou preso na casa da vizinha, etc. Não, todos os noticiários começavam e estavam a primeira meia hora dos noticiários era sobre as frentes de guerra. Ou seja, nestes países que têm muitos militares e muitos homens seus a combater, que é uma realidade que nós já não temos desde a guerra do ultramar, para eles a guerra era uma coisa que já era muito mais presente do que é para nós. Para eles é uma guerra. Eles mandam militares combater. Esta já é uma primeira questão. Nos jornais, a questão que era permanente nos jornais é a questão da imigração.
porque eles têm problemas severos. É porque uma coisa é nós falarmos disto levemente. Em Inglaterra, no verão, o tema dos jornais era a imigração. E estava já a contaminar a próxima campanha eleitoral que vai ter lugar em 2015. E era consensual que para eles é um problema. Contas feitas, eu vou dar aqui um dado, em Inglaterra, nos 3 últimos anos, o nome mais dado às crianças, rapazes que são registados é Mohamed. Em Inglaterra, o nome mais registado é Mohamed. Mas o que é que queres dizer com isso? O que eu quero dizer com isto é que se colocam questões em Inglaterra, em França e na Alemanha, já muito à frente daqueles comentários que às vezes em Portugal, de forma tímida, se fazem. Eles lidam com este problema. E a Isabela há pouco, e para terminar, disse uma coisa que nós já tínhamos falado disso no programa de 10 de novembro, e que é o seguinte: os partidos políticos centrais e moderados e as pessoas liberais tinham algum problema em falar destes problemas, e temos algum problema em falar disto porque temos o justo receio de estar a ter atitudes nacionalistas ou xenófobas, que foi o que a Isabel disse, e com razão. O que aconteceu foi que, face a esta ausência de discurso político dos partidos responsáveis, o que aconteceu foi que os partidos extremistas, como o UKIP ou a Frente Nacional, trataram das pessoas que vivem não nas principais avenidas, mas que estão nos subúrbios a lidar com estes problemas, e falaram diretamente com essas pessoas. É essa a justificação para taxas tão altas que têm nas sondagens e em voto, e aliás o efeito que se teme, e justamente se teme em França com isto, é a escalada de voto na Frente Nacional e até, quem sabe, uma eleição de uma Le Pen para a presidência da França. A principal culpada é a esquerda. A principal culpada é a esquerda. Porque isto é um problema. Sem dúvida. São sempre...